Se você chegou nesse vídeo é porque você tem um interesse: crescer em oração. E mais do que isso, você tem urgência para que isso aconteça rápido. Por isso que você está nesse vídeo, que eu vou te passar algumas dicas práticas para você crescer nisso. E fique tranquilo, porque isso não é só baseado na minha opinião ou naquilo que eu acho. Na verdade, eu vou usar nesse vídeo alguns livros para me basear, que inclusive pode ser aquele material que você vai buscar para se aprofundar nisso daqui. A intenção desse vídeo é ser rápido, breve, prático e só a ponta do iceberg de algo que é muito mais profundo, tá certo? Os livros que eu vou utilizar para estar falando sobre esse vídeo é Celebração da Disciplina, do Richard Foster, Crescendo em Oração, do Mike Bickle, que inclusive é líder da casa de oração IHOP em Kansas City, que está há mais de 22 anos fazendo oração 24/7, sem parar. Experimentando as profundezas de Jesus Cristo através da oração, de Madame Guyon. A Prática da Presença de Deus, do Brother Lawrence, irmão Lawrence. E também O Poder pela Oração, do E.M. Bounds. Então a intenção, como eu falei, é ser só a ponta do iceberg de algo muito mais profundo. Na descrição também eu vou deixar uma conferência com 6 aulas gratuitas do Mike Bickle, que ele fez na Igreja Alcance, do Luciano Subirá, em 2017, para você estar conferindo. Então realmente só não cresce quem não quer. Amém? Então vamos lá, algumas dessas dicas são bem breves, bem práticas, mas muitas das vezes nós não as praticamos, nós não colocamos em prática tudo isso. E a primeira é: defina turnos de oração. Meu amigo, quando eu me converti, eu fiquei escandalizado, eu fiquei assim constrangido, porque eu vi que grandes homens e mulheres de Deus, eles oravam 2, 3, 4, 6, 8 horas por dia, e na minha concepção isso era impossível, porque eu tentava orar 15 minutos e já tinha orado tudo por todo mundo e não sobrava mais nada. Então eu ficava até um pouco assim: será realmente que esse pessoal ora tudo isso mesmo? Mas ao longo da caminhada, conforme você vai lendo algumas biografias, alguns materiais, você percebe que isso é sim possível. E isso, na minha concepção, só é possível por conta de um fator, que é praticidade. Esses homens e mulheres, eles eram homens muito práticos em sua devoção, em sua rotina de oração. Por exemplo, quando você fala sobre orar 2 horas por dia, parece que é difícil. Nossa, será que eu vou conseguir achar 2 horas para orar e tudo mais? Porém, quando você separa isso em 4 turnos de oração ao longo do dia, fica mais fácil. Exemplo: pela manhã você ora 30 minutos antes de trabalhar, por exemplo. No almoço mais 30, depois do trabalho mais 30, antes de dormir mais 30. Então fazendo dessa forma, dividindo, desmembrando essa meta diária de oração que você tem, fica mais concebível a ideia. E outro benefício também é o seguinte: como você divide as suas orações durante o dia, ao longo do dia, você consegue passar o dia com mais consciência da presença de Deus. Porque, meu amigo, Deus, ele é onisciente, ele está em todo lugar. Mas muitas das vezes nós nos esquecemos da sua presença. Nós começamos a viver o nosso dia com indiferença. E muito disso porque nós não estamos praticando a presença dele. Nós não estamos lembrando dele durante o dia. Então, algumas dicas práticas. Primeiro, defina turno de oração. Não precisa necessariamente começar com 30 minutos cada turno. Entre ser constante e intenso, escolha sempre ser constante. Mas comece aos poucos, pode começar com 15 minutos cada turno, 10 minutos, mas persevere nisso, faça isso, seja disciplinado. Disciplina na oração basicamente é você marcar um horário com Deus e você está lá. A outra dica já é a seguinte: coloque despertador. Fala para o seu celular te despertar: olha, oração da manhã, depois oração na hora do almoço, porque senão você vai acabar se esquecendo. Então ter isso anotado em algum local vai te ajudar muito também a estar lembrando durante todo o dia de orar, tá? Talvez em algum desses turnos você não consiga realmente fazer ali a oração de 15 minutos que você tinha estabelecido, mas só de você ter parado e orado pelo menos o tempo que deu, meu amigo, já vai ser melhor do que nada, pode ter certeza. Então, para ser mais consciente da presença, para ser mais constante nisso, defina turnos de oração. Amém? A outra dica é: defina também listas de oração. Listas com nome de pessoas, com nome de lugares, né? Realmente é interessante você estar orando nesse sentido, fazer pequenas listas ou grandes listas com pessoas que estão no seu círculo social, pessoas da igreja, enfim. Isso te norteia, porque muitas das vezes você vai entrar na oração ali e você vai entrar ali no espontâneo e amém. Às vezes rola, mas às vezes não. Às vezes você fica muito distraído também. E quando eu falo de fazer lista de oração, eu não estou falando que necessariamente você vai ficar preso a isso em todo momento e que não vai ter nenhuma outra forma, né? Você vai ter que orar só para aquelas pessoas que estão ali. Não,
é só realmente um ponto de partida para você começar, né? Depois do Espírito Santo coloca alguns nomes no seu coração, enfim. Mas defina listas de oração, seja intencional nisso, defina previamente nomes de pessoas, nomes de locais, causas, enfim, tem vários tipos de listas que você pode estar trabalhando. A terceira dica é: ore as Escrituras. Alguns dos livros que eu coloquei vão estar falando mais detalhadamente sobre o que é isso, mas orar as Escrituras é uma grande chave também para uma vida profunda. Por quê? A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Por isso que quando nós oramos em espírito, por exemplo, quando nós oramos as Escrituras, nós estamos orando mais certo, entre aspas. O que é orar as Escrituras? É basicamente você tomar posse de verdades bíblicas, de orações que já foram feitas na Bíblia acerca de você, né? Por exemplo, nos Salmos, enfim, diversos textos, e você orar aquilo, internalizar aquilo, viver aquilo realmente. Por exemplo, Jesus ele vai nos ensinar a orar o Pai Nosso, né? Olha, quando forem orar, orem assim: Pai Nosso que estás nos céus. E ele não espera que nós vamos apenas repetir essas palavras como se fosse um papagaio sem entender o motivo delas. Então, eu entendo que orando as Escrituras é basicamente você pegar o Pai Nosso e orar por cada coisa que está ali, sabe? Desmembrar aquela oração e se aprofundar naquilo. Então, por exemplo, a primeira palavra dessa oração é Pai, né? Ele começa falando Pai Nosso. Então, você poderia nesse momento começar a orar sobre a paternidade de Deus, para que você saiba, viva como filho, para que você entenda Ele como um pai, para que você, enfim, dá para fazer diversas orações acerca disso. Quando você ora, por exemplo, venha o teu reino, aí você pode começar a orar: Deus, estabelece o teu reino nessa cidade, estabelece o teu reino nessa nação. Então, pegar essas verdades, essas orações apostólicas que tem na Bíblia, nos Salmos, e orar isso, sabe? Trazer isso para a realidade sua, né? Por exemplo, aquele salmo lindo de Davi que ele fala: olha, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito reto. E você começa a orar essas verdades até que elas sejam verdades em você. Amém? Então, definir turno de oração, definir lista de oração e orar as Escrituras são algumas das dicas práticas que com certeza já vão mudar a sua vida, tá? Logo logo também vai sair um podcast sobre oração no Espírito, que é um assunto bem mais profundo, mas que também é muito importante. Mas, basicamente, seguindo essas dicas breves, essas dicas práticas, você já vai ver uma mudança considerável, tanto em questão de tempo de oração, quanto também em questão de qualidade. Mas lembre-se, oração nunca é sobre sentimento. Não espere um sentimento para ir orar. Nossa, eu tenho um sentido de orar hoje, eu não senti. Não, porque o nosso corpo, ele é contrário a essa verdade. O nosso coração é enganoso, então não espere os seus sentimentos para exercer algo que Deus espera que você faça, sabe? Esses homens e grandes mulheres de Deus, eles oravam tanto porque eles eram simples e práticos nessa questão. Eles entravam no seu quarto, fechavam a sua porta e entravam em comunhão com Deus. Então a oração, ela é simples, sabe? Ela é prática, mas ela requer de nós disposição e realmente um desejo por isso. Quando você tem uma visão correta de quem Deus é, de que Ele é seu pai, seu amigo, você deseja orar com Ele. Agora, quando você tem uma visão distorcida, né? Ele é só aquele cara que está me cobrando, então você não quer nem passar tempo com Ele. Então, você ter essa noção de quem Deus é vai te ajudar também a orar mais. Beleza? Galera, esse foi o vídeo. Logo logo vai sair mais material aqui no canal. Vai sair o que eu aprendi com Natanael, que é o próximo apóstolo. Vai sair vídeo sobre leitura, enfim. Se você achou esse material interessante, esse conteúdo interessante, manda pra alguém e já compartilha esse material com ele para abençoar a vida dele, amém? Me siga lá no Instagram, @wesleyalves, e logo logo tem mais coisas por aqui. Tchau, tchau!